Aqui o Vinícius diz: qual o sentido real da vida daqueles que transmutaram? Por quê? Já que eles não têm mais apego ao mundo material, quais são seus gostos e objetivos? O que gera a frequência de felicidade para eles? Ótima pergunta, Vinícius. Imagine você agora, nesse momento, todos nós aqui, se nós não morrêssemos mais. A partir de agora, ninguém fica doente, ninguém morre, ninguém será ameaçado em perdermos essa existência. A pergunta que fica é: qual o propósito da vida? Estamos aqui para quê? Para buscar felicidade, prazeres, dinheiro, relacionamentos, conhecimento, mas para quê? Se a gente for analisar, 90% do nosso tempo de vida, nós estamos correndo atrás da sobrevivência. Se você não se preocupar mais com a sobrevivência, o que resta para nós? Então, se um ser transmutou, ele tem ego? Porque o que é o ego? Não seria essa entidade que está dentro de nós que necessita sobreviver a todo custo? Fisicamente e psicologicamente? Então imagine se nós estivermos numa condição de vida eterna. Você vai ter todo o tempo do mundo para olhar para si mesmo. Vai ter todo o tempo do mundo para buscar o conhecimento, para entender o propósito da vida. Aí sim que as coisas vão fazer sentido. Por quê? Nós estamos aqui correndo atrás do rabo. Nós estamos aqui lutando para sobreviver com medo da morte. Com medo de ficar sozinhos, de morrer, de ficar doentes. É uma vida sempre à base do medo, da ameaça. Então, o que resta para nós se nós tivermos tudo o que precisamos? Pararam para pensar nisso? Resta agir diante de um propósito, de um compromisso real. E esse propósito real de vida é o que resta para nós, na verdade. É o que nós já sabemos que temos que fazer. Então, os seres transmutados, quando eles chegam nessa condição, eles entendem o propósito da vida. Eles não têm mais medo de nada, eles não têm ego. Porque não tem instinto de sobrevivência mais. Vai ter ego para quê? Qual o sentido de competir, de lutar, de querer ser melhor, de querer sobreviver, de querer ter essa ganância toda? Você não precisa de dinheiro, você não precisa se preocupar com a sua saúde, porque você está eternamente saudável. Tudo que você pensa, você realiza. Então, diante disso, nós vamos perceber toda essa realidade. Imagine os seres olhando para a humanidade, vendo esse sofrimento todo, vendo toda essa condição miserável que nós estamos aqui. Só resta uma coisa para eles: colaborar, servir, cooperar, ajudar de alguma maneira, para que todos os seres humanos que ainda estão presos numa condição limitante possam transcender para uma vida real. Ou, quem sabe, melhorar as condições desse mundo, dessa realidade, para que a gente tenha a vida eterna aqui, não em outra dimensão. Inclusive, eles também estão buscando esse propósito de transformar esse mundo em um lugar perfeito para que a humanidade tenha a vida eterna estando encarnados no mundo físico. Porque aí nós vamos ter a oportunidade de transmutar com as emoções. E a transmutação máxima para nós é com 100% das emoções. E a gente vai conseguir dar um salto quântico e transcender essas realidades materiais. Inclusive, em outras dimensões também existe realidade material, numa frequência muito mais acelerada de vibração. Então, nós estamos aqui justamente para encontrar essa estabilidade. Por isso que o foco dos seres é a mudança desse sistema para melhorar a nossa condição de vida. Vocês entendem?
Não adianta a gente ficar aqui buscando uma vida espiritual melhor. Ah, porque após a morte eu vou ter uma vida melhor. Após a morte você perdeu o seu corpo. Não adianta. Ninguém vai ter vida eterna após a morte, não. Até porque o espírito já é eterno. O espírito nunca morre, gente. O que acontece é que a gente perde o corpo. Mas a pergunta é, por que nós temos um corpo? Não era melhor todo mundo ficar vivendo em espírito, então? Não era melhor os mundos, as realidades serem espirituais e todo mundo ficar lá vivendo como espírito e evoluindo como espírito? Para que ter um corpo? Essa é a pergunta. Para morrer e para voltar a ser espírito? Não tem sentido isso. Mas as religiões doutrinaram a gente a acreditar nisso. Não. O objetivo de estarmos aqui é alcançarmos a vida eterna com o corpo adâmico. Eu sei que não é fácil. É o maior desafio que nós temos hoje. Mas é possível. Muitos seres conseguiram, muitos transmutaram. Nosso amigo Bilu transmutou na Terra. Ele foi o exemplo, por isso que ele está nos ensinando. Por isso que ele está ali. Porque ele chegou nessa frequência, ele compreendeu o propósito da vida, ele sabe que não existe nada mais importante do que auxiliar, servir a humanidade para conseguirmos alcançar o que ele alcançou. Só existe amor, só existe entrega, só existe vontade de ajudar. Não existe egoísmo mais da parte deles. Porque eles não têm nada mais que ameace. Inclusive, essa questão da nossa sobrevivência faz parte também da transmutação. O ego, que preserva a nossa vida, mesmo com o egoísmo e com a necessidade instintiva de proteger o nosso corpo, faz parte do processo evolutivo, porque senão a gente iria perder facilmente nossa vida aqui. Então não é ruim. A gente só tem que administrar, gerenciar e controlar melhor, com mais consciência essas coisas. Então, gente, será que vale a pena transmutar? É óbvio. É o único caminho que existe. E quando a gente chegar do outro lado, a vida, a felicidade que muitos buscam aqui, será plena. Porque a gente vai ter acesso a tudo, e a todos, e a qualquer tipo de experiência. Não tem nada mais que dará a entender para nós que nós vamos perder alguma coisa. Imagine você viver numa realidade que não há morte, que todos vivem eternamente. Cadê o sofrimento? Não existe. Não tem miséria, não tem escassez, não tem dor. A única coisa que nós vamos sentir, talvez, será compaixão pela humanidade, por raças, por seres que vivem ainda num estado de miséria, de sofrimento, de morte, de perdas. Nós vamos querer fazer algo por esses seres, por essas humanidades. E é por isso que as 49 raças estão aqui. Entenderam? E nós estamos aqui para quê? Nós, dimensionais. Estamos aqui para quê? Para passarmos nossa vidinha buscando os prazeres da vida, buscando viajar, ganhar dinheiro, enfim. Natal está chegando, Réveillon, Carnaval. Para quê? A vida está passando. O tempo está passando. A oportunidade que nós temos é agora. O que nós estamos fazendo? Até quando vamos esperar? Não dá mais. É agora. Ou nunca, né? Talvez nem tenhamos mais outra oportunidade.